Olá, olá! Hoje a gente vai falar sobre falta de conhecimento para investir. Como que a médica pode superar isso? Como que a médica pode vencer essa falta de conhecimento? A live está começando agora, seja bem-vinda e você pode estar assistindo no ao vivo ou no gravado, por isso essa breve introdução para você vir aqui fazer parte dessa live comigo. Eu sou Suzana Garcês, médica investidora, e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. Sejam muito bem-vindos. Galera, vamos para a nossa live, né? Primeira coisa que a gente não tem culpa da falta de conhecimento. Eu vejo muita gente se culpando disso. Uma das minhas alunas, ela estava guardando, juntando o dinheiro dela numa previdência. E a intenção dela, para juntar o dinheiro, era construir a casa dela. E a previdência privada, ela não é o melhor lugar para você estar juntando dinheiro para tirar daqui 3 anos, para fazer esse resgate, né? Quando são objetivos aí de curto, médio prazo. Não é a melhor estratégia. E aí, quando ela descobriu que a previdência dela rendia 2 e um pouquinho, com uma taxa de administração de 1,8, né, e de rentabilidade, descontando a taxa de administração, rendia muito pior do que a poupança, rendia 0,6 ao ano, ela ficou revoltada com ela mesma. Ela se chamou de burra. Que burra que eu fui. Tô me sentindo muito mal. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, a gente não tem culpa da falta de conhecimento, né? Porque a gente não teve isso em lugar nenhum, não é verdade? Em lugar nenhum nós tivemos alguém para nos orientar, para nos explicar. Quem dera, né, se na nossa época de colégio, na nossa época de faculdade, a gente tivesse alguém para nos orientar, como hoje a gente tem, né? Você só não busca conhecimento se você não quiser. Mas antes, gente, realmente era muito mais complicado, tá? Então, eu estudando sobre investimentos tem 6 anos. E eu fui atrás justamente por sentir uma extrema necessidade. Eu não sabia organizar minha vida financeira, não sobrava dinheiro. E depois disso, né, comecei tudo errado. Meu aprendizado foi todo fora da ordem, né? E foi assim que surgiu a metodologia do SavvyMed, porque eu aprendi tudo ao contrário. Depois que eu fui percebendo a ordem correta que a pessoa deve aprender, porque em lugar nenhum eu vi essa metodologia que eu ensino. Em lugar nenhum tem dessa forma que eu ensino. Porque os lugares ensinam tudo trocado, tudo picado, né? E eu que bati cabeça para entender o que fazia diferença na minha vida em ordem, né? E assim, a gente não precisa ter vergonha, gente. Eu vejo que a maioria das pessoas que não entende uma coisa básica, por exemplo, eu sempre falo, né? A taxa Selic é básica. Aí, quando fala, não entendo o que é taxa Selic, a pessoa põe uma carinha de vergonha. Ah, eu não sei o que é. Ou então, tem gente que não sabe a diferença de um empréstimo para um financiamento. Eu não sabia. Eu não sabia o que era inflação. E muita gente sente vergonha por causa disso. Não dá para sentir vergonha. Porque, infelizmente, nem estimuladas nós fomos a aprender sobre isso, né? Só que, infelizmente, até hoje, se você perdeu dinheiro por falta de conhecimento, a culpa não foi sua. Mas a partir de hoje, tá? A partir de hoje, você que está me ouvindo, se você perder dinheiro por falta de conhecimento, a culpa será sua. Porque conhecimento hoje, nós estamos aqui para aprender, certo? Então, se você não buscar conhecimento, significa que você está negando esse aprendizado. Essas lives preparatórias, qual a intenção delas, né? É mostrar para vocês a necessidade do aprendizado. Por quê? Muita gente não busca o conhecimento porque não acha necessário. Eu não sei por que vocês estão aqui agora. Eu não sei
Como que vocês chegaram aqui? Eu não sei o que vocês querem aqui, mas uma coisa, né, eu tenho certeza. Se vocês todas estão aqui e o que eu faço é ensinar mulheres médicas a colocar o dinheiro para dar plantão por elas através dos investimentos, é porque vocês querem aprender a investir, né? Então, até hoje, se você perdeu dinheiro com dinheiro na poupança, dinheiro parado na conta corrente, investindo em previdência que não fazia sentido para você, ou investindo em investimento ruim do banco, tudo bem. Perdeu dinheiro até agora desse jeito? Tudo bem. Mas a partir de hoje, você é culpada se você não buscar conhecimento, tá? E a falta de conhecimento, quando a gente é leigo no assunto, a gente vai cometendo muitas coisas erradas. Vocês podem até olhar os nossos pacientes, né? Tem paciente nefropata que, porque o vizinho indicou uma medicação, ele vai lá e toma, fazendo tudo errado. A paciente gestante toma medicação. Então, a falta de conhecimento vai levar você a cometer vários erros. Eu posso citar 1 milhão de exemplos de erros financeiros aqui. 1 milhão é exagero, né? Mas eu posso falar para vocês muitos erros financeiros que a gente comete. Estava conversando com um colega gerente do banco e ele falando, a pessoa liga para ele e diz assim, aumenta o limite do meu cheque especial, por favor. E ele, né, como gerente, mas por quê? Não, porque eu estou precisando de dinheiro. Não, mas o cheque especial não é a melhor forma de você precisar de dinheiro. Tem outras formas melhores. Vamos conversar. Não. Eu não gosto dessas coisas de empréstimo, não. Aumenta o meu limite mesmo, que eu prefiro. E se a pessoa não entende a diferença de uma taxa de juros, de um cheque especial, a diferença de uma taxa de juros, do crédito rotativo do cartão de crédito, a diferença da taxa de juros ao parcelar o cartão, a diferença da taxa de juros de um empréstimo, de um financiamento, você vai cometer erros financeiros, você vai perder dinheiro. É a mesma história, né, do nosso paciente, que quando ele chega contando o que ele fez para você, você bota a mão na cabeça, meu Deus, como que o paciente fez isso? É a mesma coisa. Né? Eu boto a mão no, meu Deus, como que ela fez isso? Mas não pode, estar errado. Falta de conhecimento. A gente fica leiga no assunto. Você vai tomar decisões erradas, pode ter certeza disso. Gente, pequenas coisas, tá? Casos de atrasos salariais são muito frequentes na nossa profissão. Né? Então, por exemplo, já vi situações da pessoa tá esperando o salário cair, o salário não caiu, o cartão de crédito tá para vencer e ela faz o quê? Ela vai lá, prefere parcelar a fatura do que pedir um empréstimo para pagar a conta. Aí você diz, mas parcelar a fatura não é melhor? Não é melhor do que pedir um empréstimo? Esse tipo de falta de conhecimento que vai fazer você perder dinheiro. O que isso tem a ver com investimento, né? Porque eu não estou falando de investimentos, eu estou falando aqui de uma falta de conhecimento na hora de você resolver uma dívida, na hora de você resolver uma conta, na hora de você decidir entre, será que eu uso o cheque especial? Ou será que eu pego um empréstimo? Ou será que eu parcelo a fatura do cartão de crédito? O que eu faço? O que isso tem a ver com investimentos, afinal de contas? Quem está investindo não pode, de forma alguma, perder dinheiro. Por quê? A rentabilidade dos investimentos, gente, ela é uma rentabilidade de degrauzinho, né? Uma rentabilidade cavada ali. Não é assim, vamos investir que vocês vão ter rentabilidade de 10% ao mês, como eu já vi médicos caindo em promessas dessas, tá? Não é assim. Os investimentos são rentabilidades pequenas, né? Se você conseguir uma rentabilidade de 1% ao mês, é uma rentabilidade muito boa para quem está investindo. Agora, você
recebe dos seus investimentos 1% ao mês. E aí, na hora de decidir uma conta, você entra no cheque especial que vai te cobrar 7, 8% ao mês, tá? Então, para quem está investindo, é inaceitável você tomar decisões financeiras que te fazem perder todo o rendimento dos seus investimentos. Perder dinheiro e investir são coisas que não combinam. E perder dinheiro, quando eu falo, são pequenos valores. Pequenos valores como um TED. TED é perder dinheiro. Se eu der uma nota de R$10 para cada uma de vocês agora, eu tenho certeza que vocês não têm coragem de rasgar. Rasga. Eu quero que você rasgue agora R$10. Não tem coragem de rasgar. Mas tem muita gente ainda fazendo TED, mesmo surgindo Pix. Então, eu, pelo que eu sei até agora, para as corretoras não tem Pix ainda, né? Espero que surja logo, mas pelo que eu saiba, ainda não tem Pix. Então, você precisa dar valor em todo o seu dinheiro. Não é só no dinheiro de volume grande, é em todo o seu dinheiro. Para ser boa investidora, você tem que dar valor em todo o seu dinheiro. E para você não tomar decisões financeiras erradas, você tem que aprender. Durante o curso, o SaveMed, eu ensino as meninas, até as que não têm dívidas, eu explico como que elas têm que negociar dívidas, qual a diferença das taxas de juros, tá? Todo mundo pode passar pela situação de precisar desse conhecimento. E aí, se você não tiver esse conhecimento, você vai tomar uma decisão financeira errada. E eu não sei, né? Por que nós, médicas, a gente se esquiva tanto desse conhecimento. Vocês concordam comigo? Parece assim que para nós, a mentalidade que a gente se forma, eu sei que isso não vem de todas as casas, né? Isso não vem de todos os lares. Mas parece assim que a mentalidade que a gente se forma é que é só trabalhar que dá tudo certo. Faz sentido isso para vocês? Vocês saem da faculdade com essa mentalidade? Que é só trabalhar que dá tudo certo? Eu não sei porque para mim era isso. Né? Para mim era isso. Parece que eu não precisava saber muito a cuidar do dinheiro. Mas para que cuidar do dinheiro? Era só trabalhar que tá tudo certo. Não ia dar nada errado, né? A pessoa sai com essa mentalidade. Eu saí assim, né? A Thaís está dizendo aí, com certeza. Aqui foi assim, a mentalidade era essa. E como eu sempre comento, a doce ilusão da riqueza, né? A pessoa sai com a doce ilusão da riqueza. Serei super rica. É só trabalhar. Não precisa de mais nada. Conhecimento para quê? Se eu precisar, tem o gerente do banco que vai me ajudar. Se eu precisar, tem meu pai, tem meu marido. E a gente sempre vai delegando, né, essa função de coisas mais técnicas para outras pessoas. A gente mesmo, né, trabalhando, sendo uma boa médica, vai dar tudo certo. Só que não é exatamente assim que funciona, né? As meninas estão até comentando aqui. Então, quem está aí no YouTube e no Facebook também pode colocar o seu comentário. Quem está no gravado também pode colocar o seu comentário, que eu vejo depois. Então, será mesmo que dá para ganhar? Será? Eu falei ganhar porque eu li o comentário. Será mesmo que dá para deixar depois? Será que dá para deixar depois um conhecimento que você precisa praticamente a todo momento? A todo momento você precisa de conhecimento financeiro. Não sei o gerente do banco de vocês, mas a minha gerente, ela me solicita, ela me liga, me pergunta se eu quero investir no CDB, vamos colocar o seu dinheiro no fundo, recebo ligação de previdência privada, recebo ligação de seguro de vida, recebo ligação de tanta coisa, né? E se você não souber tomar boas decisões financeiras, você vai errar. Com certeza você vai errar.
A Thaís está falando, se ficar doente já era. Como se aposenta? Porque esses seguros são super complicados de conseguir cobertura. Sobre os seguros não tenho como muito discutir, né? Assim, sobre a eficiência dos seguros, né? O meu seguro, eu tenho seguro de vida, meu seguro de vida é da Prudential. Nunca precisei do seguro, mas as pessoas que já precisaram, que eu conheço, tiveram uma boa assistência. Mas isso não é pensando na aposentadoria. Se a pessoa que faz um seguro de vida, ela está pensando em aposentadoria, ela está pensando completamente errado. Tá? Está pensando completamente errado. O seguro de vida, gente, ele serve como proteção do seu patrimônio. Tá? Proteger o patrimônio. A Thaís pode nem estar falando nesse sentido, mas vai que alguém entende assim, né? Então, já vou comentar isso. O seguro de vida, ele serve como proteção do seu patrimônio. Você faz o seguro pensando assim, e se acontecer alguma coisa comigo enquanto eu estou construindo meu patrimônio? Por exemplo, estou aqui construindo meu patrimônio, conseguindo 100 mil, daqui a pouco alcançando os 200 mil e vai evoluindo. Se acontecer alguma coisa com a sua saúde que seja grave, se você não tiver seguro, você vai ter que consumir o patrimônio que você está construindo. E os primeiros anos, os primeiros 10 anos, principalmente, de uma construção de patrimônio, eles são, assim, um alicerce fundamental. Se você constrói o patrimônio e desfaz, constrói e desfaz, você perde os anos mais importantes da construção. Então, por isso que o seguro de vida é importante, o seguro de responsabilidade civil, a reserva de emergência, tá? Então, fiquem bem atentas em relação a isso. A Glaucia está perguntando assim, eu fiz seguro de vida e previdência privada, é interessante? São coisas diferentes, tá, Glaucia? O seguro de vida é pensando se acontecer alguma coisa com você no agora. A previdência privada é pensando na sua aposentadoria no futuro. Então, são coisas diferentes. Se você tem as duas, não significa que está errado. O que você não pode é usar a previdência privada como uma forma exclusiva de aposentadoria. Porque, geralmente, a previdência privada vai te trazer um retorno muito mais baixo do que você pode conseguir. Tá? Então, a previdência privada é ruim? Não, não é ruim. Mas ela não é uma boa estratégia para a aposentadoria. Ela é engraçado, né? Mas a previdência privada serve para quê se não for para aposentadoria? Aí são outras coisas que a previdência privada serve, como planejamento fiscal, sucessório. Então, são outras estratégias, tá? Então, não está errado ter os dois, mas só servem para coisas diferentes. E será, meninas, que dá para a gente delegar, né, os nossos investimentos? O que vocês acham sobre isso? Será que dá para a gente delegar os nossos investimentos? Vocês têm alguém investindo por vocês? Tem alguém investindo por vocês? Me contem. Será que dá para a gente delegar completamente os nossos investimentos? Quem tem, ou investe porque alguém indicou, ou investe porque tem um assessor, ou gerente do banco, ou como algumas mulheres têm, meu marido investe pela gente, eu não entendo muito, quem faz isso é meu marido, né? Tem algumas assim. Então, vocês acham que vale a pena a gente delegar completamente os nossos investimentos? Por que eu estou perguntando isso? Porque o que acontece eu não entendo nada. Então, vou dar na mão de alguém para investir por mim, né? Uma das minhas alunas, ela toda vez, e ela já tinha assim, acho que mais de 800 mil investido. Todas as vezes que o assessor de investimento chegava para perguntar para ela, né? Vamos investir em tal lugar? Aí ela, você investiria para você nesse lugar?
Aí ele respondia, né? Sim, investiria. Ela disse, então pode colocar. Era a única pergunta que ela sabia responder, que ela sabia fazer para ele, né? Todo mês ele perguntava, o que você acha da gente investir em tal lugar? E ela não entendia nada. Depois que ela começou a adquirir conhecimento, é que ela começou a entender, então isso é renda fixa, isso é renda variável, isso está rendendo X, a taxa de administração é essa, por que está nesse lugar? Por que eu não tenho ações? Por que isso? Então, assim, se ela se sentir bem de continuar com a assessoria, ótimo. Só que muda completamente a visão de delegar os investimentos. Muda completamente, tá? Então, qual seria uma boa estratégia para aposentadoria? IPCA seria bom? Uma boa estratégia para aposentadoria é a junção de renda fixa com renda variável de forma diversificada, tá? Eu digo para as meninas um ponto de referência para elas seguirem a regra dos 100. O que é a regra dos 100? Você pega a sua idade, tá? Por exemplo, tem 100% do seu patrimônio. A sua idade vai ser a porcentagem em renda fixa. E o restante, a porcentagem em renda variável. Não precisa começar já dividindo dessa porcentagem, mas é bom que você vá evoluindo. Então, não tem um investimento bom para aposentadoria, tá? A Glaucia está falando, não conheço ninguém de confiança que possa investir por mim, por isso quero aprender a investir. E esse é o grande problema, Glaucia. Você não confia em ninguém e também não se dedica a isso. Então, o dinheiro fica sempre parado. Esse é o maior problema das médicas. Parabéns por você estar aqui, querendo aprender. Eu vejo que a maioria das lives você está aqui. Isso é um excelente sinal que você está no momento certo. Por quê? Tem muitas pessoas que têm aquele querer vago. Aquele querer vago, mas não se compromete, mas não decide. E fica, eu quero muito, mas eu quero investir, mas uma hora dá certo. Não adianta, né? Como tem uma frase que eu uso, quem é muito bom em desculpas não é bom em mais nada. E a gente vive de dar desculpas para nós mesmos. Porque eu não tenho tempo. Porque é muito difícil. Porque deixa assim mesmo, né? Eu acho que eu não consigo aprender isso. E foi o que uma amiga minha falou, que ela já tem mais de 100 mil reais parado na conta corrente, amiga de infância. Ela disse, amiga, eu queria alguém que investisse por mim. Só que ela morre de medo de alguém mexer no dinheiro dela. Tanto que o dinheiro dela nem vai para nenhum investimento do banco, porque ela não deixa. Falou, mas é porque eu não consigo entender essas coisas. Eu falei, você nunca tentou. Você nunca tentou. Se você virar para mim e dizer assim, eu já tentei, já me esforcei, já cheguei no meu limite e não consigo aprender, tudo bem. Agora, para você que nunca tentou dizer assim, é falta de conhecimento, porque para mim é muito difícil, tudo bem. Coisa que eu acredito que você é 100% capaz. 100% capaz, eu acredito que você é, tá? Porque mulheres inteligentes como nós, gente, é muito difícil vocês não entenderem a maneira certa de investir. A Adriele tá falando, eu não entendo nada, mas gostaria muito de aprender. Já está aqui, já é um bom começo, né? Não conheço ninguém que investe. Aí agora estou correndo atrás para aprender, mas mesmo assim não confiaria em qualquer pessoa. E é delicado. Eu sempre comento assim, gente, você tem filho, tá? Você não sabe cozinhar, então você vai ter que delegar essa função para alguém. Você tem duas alternativas. Aprender a cozinhar alguma coisa, que eu garanto que em algum momento vai ser necessário, tá? Você pode deixar comidinhas prontas, né, congeladas, mas em algum momento vai ter uma necessidade de você fazer algo, mesmo que seja pouco. Mas tudo bem, você vai delegar essa função. Tranquilo, né? Você não precisa... Não, eu quero aprender a cozinhar para fazer comida para o meu filho. Tudo bem, você pode delegar essa função.
Só que tem um porém. Você vai delegar essa função, mas você vai ver o que está sendo feito. Tem carboidrato, tem verdura, tem proteína, né? Tá sendo distribuído direitinho. Peraí, não, tá todo dia essa comida, não vamos mudar, não. Dá uma coisa assim, você delega, mas você não fica totalmente a par da situação, não. Você quer entender. Você quer ir lá dizer o que você quer que seja feito para a comida do seu filho. E você quer também dizer o que deve ser feito com o seu dinheiro. Tá? Então, essa posição de passivo, de paciente, ela praticamente, gente, não deve existir. Nem os nossos pacientes não são mais assim. Né? É até difícil a gente se acostumar com os pacientes que não fazem parte, né? Até da conduta, o paciente, ele quer fazer parte. É até difícil, mas é assim que as coisas vão ser. Com o avançar do conhecimento, nós médicos não somos mais os detentores de todo o conhecimento, tá? Então, isso vai ser diferente nos investimentos também, e deve ser diferente, tá? E deve ser diferente. A Eliane está falando, eu já fiz cursos, entendi os gráficos, só que me sinto insegura para começar em renda variável. E logo abaixo a Amanda fala, o SavMed é excelente, amei. A Amanda foi uma das que participou do começo ao fim da semana da Médica Investidora. Me lembro de todos os comentários ela fazendo. Então, participem, tá? Participem da Semana da Médica Investidora. Para vocês que querem aprender a investir, para vocês que já têm essa consciência da necessidade. Infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência. Não, eu quero aprender, isso é necessário. E aí que está a missão de vocês, porque a minha é falar para quem está aqui. E vocês precisam falar para quem não está aqui, para quem precisa vir para cá, né? As meninas do SavMed, como a Amanda está falando, estou enviando para todas as minhas amigas, as meninas do SavMed, elas já ficam com essa consciência, né? Uma das minhas alunas que ela veio por uma outra colega que passou a madrugada inteira conversando com ela sobre investimentos. Assim, elas estavam dando plantão juntas e elas passaram a madrugada inteira conversando. Ela falou assim, não, eu já estou decidida que eu vou, né, que eu vou entrar para essa turma. E ela foi assim, me acompanhando do começo ao fim, decididíssima que ia entrar para a turma, não teve conversa, abriu as inscrições da turma, ela já estava lá, se inscrevendo em primeiro lugar. Então, quando a pessoa está decidida, ela sabe que ela precisa desse conhecimento, não tem para onde correr. Ela vai buscar conhecimento. A Neuzina está perguntando, o que você acha de conta corrente que rende? Bora lá. Aqui é para a gente vencer a falta de conhecimento, né, Neuzina? Então, dúvidas também serão respondidas. Conta corrente que rende. A gente tem que saber quanto rende. Geralmente, as contas correntes que estão rendendo, as normais, elas rendem 100% do CDI. Essa rentabilidade para reserva de emergência tá ótima, tá, Neuzina? Para reserva de emergência. Passou disso, não é mais lugar de deixar o seu dinheiro, tá? Então, aceitar essa rentabilidade de conta corrente que rende só para reserva de emergência. Para os seus outros investimentos, você quer aumentar seu patrimônio, você quer ver o seu dinheiro trabalhando por você, aí são outros investimentos. Renda fixa para o longo prazo, renda variável, ações, fundos imobiliários, bem diversificado, em vários setores, tá? Então, é dessa forma que funciona. A Eliane está perguntando, quando será o próximo SavMed? Eliane, eu sempre abro turma após a Semana da Médica Investidora. Então, a Semana da Médica Investidora, ela é um evento gratuito e eu abro a turma depois da Semana da Médica Investidora, tá?
Então, muitas já participaram da Semana da Médica Investidora. A turma abre logo depois. E o que acontece? Algumas decidem seguir o caminho de continuar aprendendo. E outras decidem ficar com aquele conhecimento da Semana da Médica Investidora, tá? E eu sempre falo, cada uma tem o seu tempo. Algumas já estão no momento de evoluir no conhecimento. Outras ainda não, tá? E lógico que eu quero as que estão preparadas para continuar nesse conhecimento. É um momento de decisão, né? É um momento de decisão. Por quê? Você está ali, né, decidida a aprender, mas agora que está começando, gente. Agora que está começando. Quando você entra para o SavMed, aí agora que está começando, tá? Você tem toda a trajetória do curso, toda a trajetória de aprendizado, depois você vai ter toda a trajetória de colocar em prática. Então, essa decisão de aprender, ela é muito importante. E não pensem que vocês vão ter que, ai meu Deus, eu vou ter que dedicar um tempo gigante para isso. Você vai no seu tempo de aprendizado. Cada uma vai no seu tempo de aprendizado. Eu faço uma pós-graduação e todos os dias eu assisto 20 minutos de aula. Aí é aquele tempo que eu dedico para isso, tá? Uma pós-graduação de finanças. Então, é o tempo que eu dedico para isso. Se você não tem 20 minutos por dia, dê 10 minutos por dia. Mas já entrou tanto esse tempo dentro do meu hábito que eu consigo, né? Às vezes dá para assistir de manhã, às vezes não dá, às vezes eu assisto à tarde, mas eu sei que todos os dias eu preciso evoluir nesse conhecimento. E é assim que a gente faz, né? Quando a gente está decidida a evoluir, a aprender, tá? A Gláucia está perguntando, a rentabilidade da poupança varia de banco para banco? Não, Gláucia, a rentabilidade da poupança é igual para todos os bancos, 70% da Selic, tá? Essa conta corrente rentabilizada, que a Neuzina perguntou agora há pouco, ela rende 100% do CDI, é praticamente 100% da Selic. Então, a poupança rende só 70%, tá? Então, é importante aí colocar essas coisas. Olha só, hoje eu economizei R$ 2.400 por ano enxugando as tarifas conforme seus ensinamentos. Muito obrigada. Ô Maíra, que prazer, né, ver você falando sobre isso aqui. Por quê? Aprender sobre investimentos não é só investir. Aprender sobre investimentos também é aprender a não perder dinheiro, tá? Então, fico muito feliz, orgulhosa, porque não adianta nada aprender se não colocar em prática. Então, parabéns pela dedicação aí, o aprendizado. Dá para investir mesmo durante a residência médica, sendo a bolsa tão pouca? Depende do que você dá conta de fazer sobrar. Você dá conta de fazer sobrar dinheiro? Dá conta de fazer sobrar dinheiro? Depende de você. Dá para investir mesmo durante a residência médica? Dá, claro que dá. Então, tem pessoas que conseguem fazer sobrar R$50, é R$50 que vai investir, tá? Eu garanto que dá. Eu garanto que dá. Por quê? Eu vou ensinar na Semana da Médica Investidora como você vai fazer seu raio-x financeiro. E eu te garanto que dá, tá? Então, fica ligadinha, porque eu tenho muitas alunas que são residentes. Muitas alunas que são residentes. Residente de PED, residente de dermato, residente de cirurgia. Tem um aluno homem, residente de ortopedia. Tem muitas residentes. Então, eu te garanto que dá para estudar e dá para investir também. Não pode deixar para depois. O problema é que a gente vai deixando para depois. Quando você começa a trabalhar, aí você pensa, agora eu estou ganhando bem, então vou deixar para mais tarde eu começar a investir. E quanto mais você deixa o conhecimento para depois, mais você perde. Porque perde juros compostos. Nessa fórmula dos juros compostos, tem duas coisas que elas são muito pesadas, tá? São muito pesadas. Uma delas é o tempo
e outra é a rentabilidade, são a taxa de juros. Então, quanto mais tempo você perde, mais prejuízo, mais no prejuízo você fica, pode ter certeza. Então, eu percebo que esse empecilho de falta de conhecimento é mais na cabeça de vocês de, às vezes, acreditar que vocês não são capazes. Eu quero, assim, sinceridade total, que vocês compartilhem aqui comigo quem lá no fundo acha que não é capaz de aprender a investir sozinho. Será que vocês vão ter essa coragem de bater no peito e postar aqui? Quem lá no fundo acredita assim, eu acho que não é para mim. Eu sinto que eu não consigo sozinha. Será que vocês vão ter essa coragem? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu sinto que tem muita gente que tem essa sensação de que não é capaz. Essa sensação de que eu não sou muito boa com números, eu acho que eu não sei investir. Eu acho que eu não aprenderia. Tá? A Neuzina botou logo, eu consigo. Isso é legal, né? Então, prestem atenção. Às vezes, a gente tem essa sensação. Eu estava numa live, gente, só porque eu me lembrei disso agora, eu estava numa live e uma das colegas, ela falou assim, falou durante a live. Eu li, eu fiquei assim, meio sem conseguir falar. Ela falou assim, meu marido disse que eu não sou capaz, cada macaco no seu galho. É forte, né? Quando alguém vira pra gente e diz que a gente não é capaz. Quando é uma pulguinha na nossa cabeça, né? A gente até aceita. Nós mesmas achar que a gente não é capaz em algo, mas quando alguém fala pra você que você não é capaz, eu fiquei triste, Neuzina, no dia da live. Fiquei triste, eu saí da live comentando com meu esposo, eu falei, meu bem, olha que coisa, né? Olha que coisa que a pessoa é capaz. Não, você não é capaz, cada macaco no seu galho. Mas isso acontece, viu? A Eliane tá falando, eu acho que é difícil o começo, muita teoria e pouca prática. Não, Eliane, aí que você se engana. É teoria praticando, teoria praticando, teoria praticando. Se você colocar muita teoria e pouca prática, você não aprende. Você não aprende. Viu? Então, é assim que funciona. Você aprende e coloca em prática. Você aprende e coloca em prática. Os investimentos, assim, os investimentos que são nos valores mais altos, o mínimo, né, no valor mais alto, é o Tesouro Selic, que é o mínimo de R$106, né, que o mínimo dele é esse, é 106, não dá para você investir menos do que isso. Outros que são mais caros, por exemplo, um fundo imobiliário, que pode ser assim no valor de R$150, mas o restante, né, os outros tesouros são no valor de 50, montar reserva de emergência no Nubank não tem mínimo, você comprar ações, você pode comprar lote fracionado, então você pode comprar 5, 10 reais, 15 reais, 20 reais, depende da ação que você está comprando, tá? Então, se você vai comprar uma ação de 80 reais, o mínimo é 80. Mas se você vai comprar uma ação de 10 reais, o mínimo é 10, tá? Então, esse negócio de dizer assim, porque eu ganho muito pouco, não dá para começar, é crença limitante também. Talvez a falta de conhecimento faz você pensar isso, tá? Por isso que eu digo, a falta de conhecimento é como se nós fôssemos igual nossos pacientes leigos. Da mesma forma que eles têm algumas coisas na cabeça deles, como minha avó, né? Minha filha, não posso comer pera, porque a pera é prima da goiaba. Minha avó fala isso, gente. A pera é prima da goiaba, me faz mal. Aí, vó, vamos comer tal coisa, né? Aí ela fala assim, minha filha, isso cola meu intestino. Isso me faz tão mal. Não, assim, se vocês escutarem, então, é crença limitante, gente. A pessoa bota na cabeça dela aquilo e é super difícil tirar. São crenças limitantes, a gente tem que quebrar mesmo. A Yane tá falando, quer me capacitar de alguma coisa é dizer que não sou capaz. Né? E tem pessoas que olham pra gente e falam isso, é triste.
Meu marido tá chateado, porque só depois que comecei a te seguir, dei atenção pro assunto. Aquela coisa, né? Eu te disse a vida toda, agora que essa outra vem falar, tu vai dar atenção. Quando eu estava fazendo terapia, né? Esse ano eu não voltei para terapia, mas quando eu fazia terapia, aí eu chegava pro meu esposo e falava assim, amor, o terapeuta falou isso, 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 isso. Ele dizia assim, quantas vezes eu já não te falei isso? Eu te falei isso várias vezes, mas tu não me escuta. Agora que o terapeuta falou, tu vai dar atenção para ele. Entendo bem que é essa situação aí, Fernanda. A Maria falou assim, meu marido está amando minha nova visão após o curso, pois a Suzana aborda muito bem nossas crenças limitantes de médica e vira nossa chave cerebral direitinho. Não é lavagem cerebral não, viu, gente? Não é lavagem cerebral não, viu? Eu só viro a chave cerebral. É porque eu sempre falo isso. Os investimentos, investir por investir, não vai fazer diferença na sua vida. Você tem que entender muitas outras coisas para você ser uma boa investidora de verdade. Então, vamos aprender a investir. Se eu sentar aqui e explicar tudo sobre investimentos para vocês, vocês podem até aprender a investir. Mas se outras coisas por trás não resolverem, não adianta. Não adianta, porque nada vai resolver mais. Você não vai conseguir investir. Eu errei dessa forma. O SaveMed surgiu por erros meus. Fui aprender a investir sobre o Tesouro Direto. Não adiantou nada o meu conhecimento, entre aspas, né? Nada assim. Eu não consegui investir. Eu aprendi tudo sobre o Tesouro, mas eu não consegui investir. Quando que eu consegui começar a investir? Comecei a organizar minha vida financeira. Aí começou a sobrar dinheiro. Eu entendi que eu precisava de reserva. Aí fui em outro curso que tinha que ter proteção de patrimônio. Vi investimentos arriscadíssimos. Fui com todo o gás, perdi dinheiro. Voltei. Peraí, não é assim. Meu emocional desequilibrou totalmente. Meu emocional desequilibrou totalmente. Então, eu percebi que uma das primeiras coisas era eu ter mentalidade. Eu não tinha mentalidade que eu compreendia as coisas que é o que a Maíra comentou aqui sobre o giro da chave cerebral. Eu não tinha mentalidade investidora e tudo começou a fazer sentido, aí o SaveMed surgiu, né? Eu falei, não, peraí, antes de tudo, essa mulherada precisa girar a chave da cabeça. Não tem como você começar, tá? Então, as coisas, como a Eliane tá falando, precisa engrenar, tá? Então, meninas, quebrem essa crença limitante. Eu sou ruim em matemática. Mas é porque eu não gosto de números. É porque eu não tenho paciência para esse negócio. É porque eu não me acho capaz, alguém não me acha capaz. Eu sou meio burra para as finanças, eu sou meio burra para esse assunto. Isso é crença limitante. Eu falo para as meninas, Jesus amado, vocês fizeram medicina. Vocês aprenderam coisas, assim, que é sofrido de aprender. Mas sabe por que vocês tinham que aprender? Porque vocês não tinham opção. Você tinha que aprender para passar na prova, porque senão você não tinha opção. Aí aqui você acha que tem opção, tá? Você não tem, aqui não tem opção. Não tem opção. Se você lida com dinheiro, você não tem opção. Você precisa desse conhecimento, tá? A Eliane está falando, eu não tenho dívida, sou organizada, estou perdendo muito dinheiro na renda fixa. Meus conflitos com o banco estão grandes. É isso que eu explico. Não pode perder dinheiro. Não pode perder dinheiro. Isso é uma das regras das investidoras. Não pode perder dinheiro com nada, tá? Vamos vencer essa falta de conhecimento, tá? A minha intenção é o seu compromisso com você, com o seu crescimento. Mais mulheres investidoras, mais médicas equilibradas, mais médicas trabalhando com consciência, mais médicas tendo tempo, qualidade de vida, a medicina melhora, as nossas condutas melhoram, a nossa consciência com a nossa saúde, com o nosso corpo melhora. Então, é muita coisa boa. Maratona Suzana Flix. Adoro esse nome, Suzana Flix. Então, vamos lá, avançar e crescer em conhecimento. Muito obrigada pela participação de todas vocês.
aqui no Instagram, no YouTube também, no Facebook. Um grande beijo, meninas. Obrigada pela participação, pela presença. Até amanhã. Tchau, tchau.